Tu já notou que quando fala de sexo na igreja, tudo tem que virar piada? Você já notou que quando nós vamos falar de área sexual, não é visto como uma batalha espiritual, é visto como um assunto engraçado? Né? Eu mesmo já errei nisso. A gente erra a mão, a gente erra a dosagem. A gente erra a dosagem porque a gente quer que fique confortável para todos falar de sexualidade. E aí fica tudo engraçado, é Cláudio Duarte, é o fulano de tal, aí leva bonequinho, aí leva o casal que zomba, aí tem um casal que conta piada, ou seja, a matéria é como... Imagine você pregar para o pecador sobre o inferno e falar que o inferno é engraçado. Você já imaginou você pregar o evangelho e dizer assim pro pecador: cara, quando tu cair no colo de Satanás, vai ser engraçado. Quem vai levar a sério que o inferno é uma realidade de sofrimento? Então, toda vez que a igreja trata de sexo em palestra, encontro de casais, casados para sempre, que nunca vão casar, sei lá o nome que o pessoal quiser dar aí, já notou que geralmente é tudo muito engraçado. É tudo muito engraçado. É levado de uma forma tão leve, que não faz sentido. Entendeu? É tão leve que não faz mais sentido. Vira brincadeira, vira piada. E de repente, o que deveria ser levado a sério, o que deveria ser visto como algo muito pesado, né? Algo que tem que ser visto com seriedade, não é visto. Não é visto porque a gente sempre brinca com sempre brinca com o tema. E nós precisamos entrar nesse tema porque ele é extremamente sério, gente. É um tema extremamente sério. Muito sério. Eu vou mostrar para vocês aqui o quão sério é isso. Primeira coisa que nós temos que diferenciar, e eu falei isso na resenha de terça, é separar sexualidade de sensualidade. Sexualidade são os mecanismos do sexo. São os mecanismos que usamos para a reprodução. Vamos entender. A reprodução ocorre entre dois seres, macho e fêmea. Né? Vamos voltar milhares de anos atrás. Antes de haver instituição, casamento, igreja, padre, pastor casando, convidados, festa, comida, bebida, filmagem, fotografia. Isso não é casamento, né, gente? Isso é a festa do casamento. Casamento é outra coisa. Isso é a festa do casamento. Então, antes de haver festa de casamento, contrato civil, e quando o casamento era duas pessoas que se prometiam... Gente, olha como é que era o casamento antigamente, era muito sério. Se você entrar na Constituição judaica, até dos povos mais antigos, não é só os judeus, não. Existia um pacto de fidelidade. E o pacto de fidelidade não é o de traição. Olha, vou ser polêmico agora com vocês aqui. O pacto de fidelidade era que o marido ou a esposa nunca um abandonaria o outro até que a morte os separasse. Esse era o pacto, até porque o homem ele era bígamo. O homem poderia ter 2, 3, 4 mulheres para reprodução dos filhos, porque ter filhos significava fortalecimento da família e um fortalecimento tribal também, tribal familiar. Preste atenção que isso é uma aula. Aí o pessoal acha que eu cobro para fazer as coisas quando eu tenho que estudar antropologia, história, arqueologia, geopolítica, física, matemática, astronomia, astrofísica, filosofia. Tem que lutar com capeta. Eu trago tudo mastigadinho para vocês aqui. Então vamos lá. Os povos antigos, e eu estou falando com base em estudos e não no que eu acho, e nem em podcast de ninguém, que hoje todo mundo aprende tudo em podcast. Eu aprendo nos livros. Prefiro os livros são mais confiáveis do que podcast. Então quando você vai entender que alguns povos na África e na Índia, mulheres poderiam ter 2, 3 maridos. E na maioria de outros povos, como no Oriente Próximo, no Oriente Médio e mesmo na Europa, ou entre a parte Eurásia, os vikings, os que estavam ali na parte mais fria da Europa, fronteiriça à Ásia, alguns povos, os homens tinham 2, 3 mulheres. Mas qual era o intuito? O intuito era sexual? Não. O intuito é você vai ver Abraão tendo a Sara e Agar e depois libera Agar. Você vai ver
Jacó, Israel, tendo Lia, tendo a Raquel, tendo as duas concubinas, ou seja, teve 12 filhos. O simboliza isso, o homem ter 4 esposas e ter 12, porque, na verdade, o serviço do ser humano, ele era de roça, era plantar, colher, não é isso? Cuidar de gado. Então, uma pessoa sozinha, não, a Salomão foi safado mesmo. Salomão foi política. Do Salomão, Sidney, infelizmente, errou a mão, né? É porque Davi não teve Davi não teve nem um terço disso. Então vamos lá. Na roça, gente, no século passado, até os anos 1970, 80, eu tenho uma pancada de prima. Eu perdi minha conta de quantos primos eu tenho, primo de primeiro e segundo grau. Porque minha mãe foi a que teve menos filhos, minha mãe e minha tia Iris, né? As duas tiveram menos filhos, mas os outros 2 irmãos, os 3 irmãos da minha mãe tiveram 5, outro teve 7, outro teve 12. Por quê? Esses filhos ficavam para ajudar os pais na roça, comprar terras, e eles iam morando e fazendo aquela tribo. A cidade era em volta da primeira, segunda, terceira, quarta. Quando chegava na 4ª geração, já tinha 50, 60, 70 pessoas ali, ok? Então, a questão da sexualidade antigamente, ela era vista com muita naturalidade para a reprodução. É claro que havia a questão do prazer. Mas o que acontece aqui? É natural a sexualidade. O que não é natural e onde temos que tomar cuidado? Com a sensualidade. O que é a sensualidade? É a apresentação da sua sexualidade. A sensualidade é a malícia, é o processo maligno de você apresentar algo que atraia um parceiro para você. Onde é usada a sensualidade? Você vai ver alguns pássaros e animais criando aspectos, né, de atração para uma parceira ou para um parceiro. Não é isso? Esse aspecto de atração é uma dança, é um canto, é uma dança, é um canto, é uma disputa de território. O gorila faz o que com o peito? Ele estufa o peito e faz isso aqui, ó. Ele faz isso tanto para a fêmea como para os invasores, quando ele vai lutar. Já notou? O gorila ele fica de pé, o gorilão lá na África. Alguns pássaros batem asas, dançam. Sim ou não, gente? Vocês já viram isso? Quem nunca viu o mundo animal? E aí o que acontece? Isso é uma expressão de conquista no mundo animal. Nós, seres humanos, dotados, né, de sapiência, como se fossem melhores que os animais, dotados de sapiência, nós utilizamos de ferramentas muito mais aguçadas, que é a sensualidade. O que são essas ferramentas? Roupa, perfume, locais, feições, ou seja, olhares, né, encaradas, cantadas. Tudo isso envolve o processo de sensualização. Por exemplo, quando você vai numa igreja, você vai buscar a Deus, e você chega lá e vê uma irmã com uma calça embalada a vácuo, a irmã Melita entra na igreja de salto alto, mostrando coxas. Irmãos, eu vou largar aqui o aço, vocês me perdoem, não fiquem chateados comigo. Eu não tenho, eu tô meio irritado dessa gente que zomba de certos assuntos. E os outros dizem que eu sou engraçado. Não, eu não sou engraçado. Já falei, eu sou sarcástico, eu não sou engraçado. Quando eu falo certas coisas, contém irritação, contém ironia. Mas vamos lá. Quando você chega na igreja e a irmã vem com aquela... A irmã tá na jura, embalado a vácuo. Ela sabe, pelo amor de Deus, irmãs, vocês sabem o tamanho do para-choque que vocês têm. Isso eu tô falando assim para, né, para não escandalizar. As irmãs sabem que roupa vai aumentar o para-choque e vai diminuir o para-choque. Principalmente o para-choque traseiro. As irmãs sabem que se colocar uma certa saia ou uma certa calça, vai mostrar não a comissão de frente, a comissão de trás. E o homem,
Isso é hormonal, pelo amor do céu. Isso é reprodutório, reprodutivo. O homem, ele pode nem estar indo para a igreja com esse intuito, mas o olho dele vai bater na comissão de trás. E por mais que ele tenha aquele segundo para desviar, até porque a varoa dele está do lado dele, né? A varoa dele está do lado dele. Você, esposa, está vendo. E aí, o que ele faz? Deixa o varão desconfortável, porque o varão faz o quê? Putz, já não posso olhar para aquele lugar. Ali é campo minado. Se eu olhar ali de noite, não tem conversa com a patroa. Poxa, isso é o quê? Por que uma pessoa, o que faz uma pessoa sair de casa com uma calça apertada, mostrando os glúteos malhados, a coxa grossa? As irmãs que usam saia até a canela, mas o rasgo vem do lado da coxa, já viu? A pessoa, minha saia é até a canela, mas o rasgo é até a coxa. Por que usar uma roupa? A mulher tem seio, né? Seios. Então por que usa uma camisa que é fina demais? Por que usa uma roupa que vai... Por que não põe um casaquinho, não coloca um terninho? Por que o cara... Tem uns caras pregando aí, misericórdia, pombo-giro. Uns pombo-giro pregando aí com a roupa tudo colada, os pombo-giro tudo... Pô, uns pombo-giro na igreja com as calças... Meu irmão, aí o pessoal quer zoar a pastora Neide, né? Ela é engraçada, o jeito que ela fala, meio odioso e tal, mas ela fala umas coisas que é verdade.